Na sua opinião, o que é que deve ser revisto na estratégia para o hidrogênio? Bom, a Estratégia Nacional do Hidrogênio, que foi, enfim, lançada, implementada e legislada em 2020, tem muita bondade do ponto de vista das intenções. Envolvidos estes anos, nós sabemos que, entretanto, muita coisa mudou. Mudou no panorama legislativo, mudou no panorama energético, mudou no perfil de entendimento que a economia tem relativamente àquilo que deve ser a transição energética de uma forma competitiva para a economia, e temos hoje, inevitavelmente, uma diretiva comunitária em transposição que entrará e que será transposta para o Ordenamento Jurídico Nacional seguramente até final deste ano, que coloca desafios. Coloca desafios no contexto das metas da indústria, no contexto das metas do transporte, que são os dois setores que são responsáveis pela parte de leão das emissões de passivos ambientais no país, e encaramos isso naturalmente com expectativa e preocupação. Expectativa porque, enfim, também o Grupo Dorgás tem sido um player ativo nos investimentos no âmbito dos gases renováveis e, portanto, sempre comprometidos com todos os mecanismos que concorram para a transição energética e para a descarbonização, quer da indústria, quer da mobilidade. Por outro lado, também preocupados em relação àquilo que aí vem, porque, de certa forma, pairam hoje no ar alguns receios e algumas expectativas de que possa haver um entendimento de que a injeção do hidrogênio na rede pública de gás tenha critérios dissonantes do ponto de vista da contabilização das metas de descarbonização. E, portanto, demos nota saliente de que essa era uma das grandes preocupações, a par, obviamente, de outras, como a agilização dos licenciamentos, a regularidade dos leilões, a rastreabilidade das garantias de origem, que são efetivamente um elemento crucial para que os projetos de produção de hidrogênio verde possam ter asas para voar e possam ter viabilidade económica para se poderem depois no futuro multiplicar e ser eficientes e deixarem naturalmente de depender desses leilões para terem mecanismos de procura subjacentes que alimentem a própria dinâmica desses mesmos projetos. E, portanto, basicamente foi um painel muitíssimo interessante, com uma série digamos assim, de intervenções que foram todas no mesmo sentido, no sentido, obviamente, de puxar e mobilizar a economia e o ecossistema do hidrogênio verde. Nomeou aqui vários obstáculos que ainda subsistem a este mercado. É nesses obstáculos que o governo deve trabalhar para potenciar este mercado? Eu diria que o legislador deverá ser obediente em relação àquilo que são as questões macro do ponto de vista dos objetivos à escala europeia, mas deve ter a capacidade de ter, entenda-se no sentido positivo, o jogo de cintura suficiente para as interpretações que neste momento são dúbias, ou pelo menos ívias relativamente à aplicação de determinados regulamentos, como por exemplo a questão da separação das moléculas na rede de gás, ter a criatividade e a capacidade suficiente para desenvolver mecanismos de adequação que possam não só servir o interesse dos projetos que neste momento estão em execução, como, acima de tudo, promover que o hidrogênio verde seja, na verdade, uma realidade para as empresas, para as famílias, sempre numa lógica de custo-eficiência. E enquanto um importante player neste mercado, o que é que o Grupo Dorgás diria, uma mensagem que queria deixar neste âmbito? Basicamente, um pouco na linha daquilo que há instantes, enfim, foi o sumo deste painel. Que as tecnologias possam amadurecer, que os projetos possam ter asas para voar por si próprios, que os incentivos possam ser corretamente alocados e que, do ponto de vista da regulação e das tarifas, haja uma interpretação transparente na lógica de colocar dentro, digamos assim, da tarifa e daquilo que é regulado, investimentos que não devem repousar na esfera de responsabilidade do produtor de gases renováveis. Ou seja, os custos de ligação às redes, os custos das estações de injeção, que são pesados do ponto de vista do investimento, que condicionam a rentabilidade dos projetos, que elevam o custo, digamos assim, da molécula energética, e que esses custos possam estar assentes numa base de perequação e de tarifa.
E por fim, acredita que isso vai resolver-se rápido? Vamos poder ter um mercado de hidrogênio em breve? Nós, entre o copo meio cheio e meio vazio, preferimos sempre olhá-lo de forma meio cheio e ter uma expectativa positiva e ser moderadamente otimistas e acreditar que se lá atrás, em 2020, o Poder Legislativo colocou em cima da mesa e pôs sobre os ombros dos agentes económicos a responsabilidade de execução de uma estratégia de hidrogênio com um conjunto e com um acervo de objetivos particularmente ambiciosos, que exista da parte do legislador o bom senso e o discernimento necessários para que estas questões possam ter uma tradução prática do ponto de vista das medidas que permitam, como eu disse, que as intenções de investimento se materializem em projetos fazíveis e que os projetos fazíveis se materializem em projetos executados, porque no fim do dia acho que é disso que Portugal precisa e incondicionalmente a União Europeia creio que também quer e assina por baixo em relação a esse objetivo e a esse propósito.